aula vai ser sobre geomorfologia mundo, tá? Ela vai pegar uns aspectos das aulas de estrutura interna da Terra, tá? E também vai servir como ponto para a aula de geomorfologia do Brasil, ou seja, que vai pautar os relevos brasileiros. Já essa vai falar sobre os relevos mundiais. Se pegarmos a palavra geomorfologia e dividimos em três partes, conseguimos perceber que geo significa terra, morfo significa forma e logia significa estudo, tá? Dando a entender que a geomorfologia ela é levada em conta os estudos das formas da Terra. Tá? A geomorfologia ela é um viés científico que é encontrado tanto na geografia como também na geologia, certo? A geografia ela usa a geomorfologia para poder entender quais são as modificações que vêm acontecendo no relevo ao longo do tempo. É feito uma análise espaço-temporal, tá? E também a questão da ocupação desses relevos, como também da modificação do relevo de forma natural e de forma antrópica. Antrópica é um processo da modificação através da ação humana, enquanto a geologia estuda a questão da geomorfologia em relação como a geomorfologia é um processo resultante dos agentes internos, tá? Um dos objetos de estudo da geomorfologia em escala planetária é entender quais são os relevos do mundo. Tá? Nessa imagem, a gente consegue perceber a diferenciação de relevo através da coloração de algumas partes do mundo. Por exemplo, as colorações que têm um teor mais escuro são levadas em conta as montanhas, os relevos, as composições montanhosas. Já a coloração que está em amarelo os planaltos e em verde as planícies, ou seja, eu tenho um escalonamento de altura para mais, para médio e para menos, que eu consigo entender que o mais alto é a montanha, o mediano é o planalto e o mais baixo são as planícies. Como também eu consigo ver continentalmente, ou seja, aqui tem um recorte de boa parte do continente asiático, onde eu consigo ver a Índia, tá? E também o Himalaia, onde encontramos o Everest, lembrando que o Himalaia é um conjunto de montanhas, certo? Chamam também de cordilheiras. E também a escala local, onde a gente consegue ver pontualmente as localidades que poderão servir como estudo, como também de análise. E dentro da hidrosfera, a gente consegue perceber dentro onde essa escala da geomorfologia ela pode abarcar tanto na local quanto também na regional, continental, como também na global, a gente consegue ver são multifaces de conjuntos de inúmeros processos, como por exemplo a primeira é a hidrosfera, quando a gente entende conjuntos de regiões do planeta que agrega todos os tipos de água, sólida, líquida e gasosa. Biosfera, conjunto de todos os ecossistemas da Terra, certo? Em relação também à geosfera. A geosfera é onde está englobado todos os processos, certo? Tanto interno como também externo. E dentro desse esboço esquemado das interações no meio ambiente, a gente consegue ver nesse domo aqui, nesse semicírculo, todas as interações. Por exemplo, através das setas, a gente consegue entender que tem transporte de matérias e reações químicas, erosão, intemperismo e reações químicas, como também solos, fluidos mineralizantes, água subterrânea e também a questão da hidrosfera, que são os corpos aquáticos existentes dentro desse esquema. E segundo o Penteado, que é uma pesquisadora do IBGE, didaticamente falando, a geomorfologia é uma ciência que se ocupa das formas que a Terra possui, ou seja, a Terra, enquanto geóide, expressa inúmeras formações, certo? Ou formas, ou faces. E também levou o que a gente acabou de falar sobre estuda a gênese e a evolução. Gênese, questão de criação, certo? Como foi criado, como também a evolução, que é o que levou o que levar para ser o que for no futuro. A gênese ela está atrelada à questão da morfoestrutura, ou seja, a estrutura, a base do relevo, certo? O que está abaixo dele, algo interno, tá?
que também está atrelada à questão dinâmica interna, ou seja, placa tectônica, terremoto, questão de erupção do vulcão, e assim sucessivamente. E também está atrelada à questão da teoria da deriva continental, que é a separação ou danças dos continentes, certo? Que se iniciou com Pangeia, depois se dividiu em Laurásia e Gondwana, e daí passou por todo esse processo de dança, certo? Até chegar onde estamos hoje. Não dizendo que esses relevos tenham parado, certo? Eles não são estáticos. Cada dia mais ele vem se movendo. Aqui também outro temático, a aura, ela significa, ela representa, na verdade, o hemisfério norte, certo? E a Gondwana expressa o hemisfério sul, não é à toa que tem até essa linha aqui separando. E aqui fala também rapidamente das principais placas tectônicas, certo? Aqui nesse círculo encontramos a subducção entre a placa dinástica e a placa a placa sul-americana com a placa africana, certo? Onde tem acabei esquecendo o nome. A divergência entre um e outra, certo? Que quanto mais a placa sul-africana ela se diverge da africana, ela choca com a placa dinástica, certo? Essa aqui que é a placa indiana, choca com a placa eurasiática, certo? Que é o que vai formar as cadeias montanhosas do Himalaia, ou seja, faz com que cresça ainda o Everest, certo? Nessa questão da separação, da divergência da placa sul-africana com a africana, sul-americana, sul-africana, conseguimos perceber que existe uma formação de cadeias montanhosas abaixo do nível do mar, tá? Ou seja, subaquática, que é onde conhecemos como a cadeia montanhosa mesoatlântica. E aqui, nesse terceiro círculo, é a placa dinástica que vem formando através de processos que são os Andes, ou seja, a Cordilheira dos Andes, o mesmo processo que vem acontecendo na cadeia montanhosa Himalaia, tá? Só que o que difere é que na placa dinástica com a sul-americana tem aquele processo de que a nástica ela é mais densa porque tem mais pesada, melhor dizendo, porque tem uma camada de água em cima dessa, ou seja, ela fica mais pesada e acaba indo por baixo da sul-americana. Fica a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, também da Filipinas, causando cada vez mais o processo de terremoto por ali no Japão, certo? Em relação ao que aconteceu, o que eu já tinha falado, né? No hemisfério norte, primeiramente, tinha a Pangeia, subdividiu o hemisfério norte, Laurásia e Gondwana, certo? A Laurásia, ela se dividiu em três, com a América do Norte, a Ásia e a Europa, e a Gondwana, ela se dividiu em cinco, como África, América do Sul, Antártica, ou Antártida, Austrália e também a Índia. O que foi a Índia? A Índia, ela estava colada na Antártida, certo? E daí ela foi, alguns dizem que ela foi girando, certo? Sentido a norte, ou seja, ela estava aqui embaixo, no hemisfério, no Polo Sul, e daí ela foi girando, girando, girando até chegar, até se chocar, continua se chocando até hoje, com a placa euroasiática, que é onde que ocasionou essa formação do Himalaia. E nessa reconstituição dos continentes, a gente vai perceber que o planeta ele sofre essa modificação, né? Que antes eles estavam todos grudados e depois começou a se separarem. A gente consegue perceber desde lá de trás, tá? Até futuramente como irá ficar o globo. Em relação à questão da evolução, ou seja, a gente estudou a questão estrutural, que é em relação à questão das
dos agentes internos, endógenos ou formadores de relevo, certo? E agora a gente vai falar sobre a evolução, certo? E vai falar sobre agentes externos, exógenos ou modeladores de relevo. Percebam que a diferenciação em que os processos internos são os endógenos e formadores de relevo, ou seja, são aqueles que modificam a estrutura, certo? Em relação à estrutura do, ou seja, a parte baixa, tá? Enquanto os agentes externos está levando a questão morfoescultural, ou seja, a estrutura que formou vai ser modificada, vai ser intemperizada, erodida através dos processos exógenos ou externos, tá? Dentro desses agentes internos do relevo, conseguimos ver, como já foi falado, tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo, certo? Abalos sísmicos não é um terremoto, certo? O terremoto é algo além dos abalos sísmicos. Como, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o hipocentro, que é onde a gente consegue entender aonde foi, de fato, o terremoto, certo? A liberação de energia, e daí, através da propagação de ondas sísmicas, conseguimos perceber até onde vai ser o epicentro, que é a região onde vai ser sentido o terremoto, certo? Ou abalo sísmico, a depender da escala de tremor desse terremoto ou abalo sísmico. E também pode acontecer a questão das modificações do relevo através de feições plásticas. O que são essas feições plásticas? São relevos que são maleáveis ao longo do tempo através dos processos tectônicos, certo? Que vai originar as dobras, como também vai originar as falhas. Certo? Não precisa fazer cara feia, porque é entendido. E agora, agentes externos do relevo, a gente consegue entender que esses fenômenos que atuam na superfície da Terra. Em relação à dinâmica externa, por exemplo, nessa primeira imagem, conseguimos perceber o relevo bastante pontiagudo, certo? E também um rio bastante superficial, tá? Em relação, já na segunda imagem, a gente consegue ver que o rio ele vem cavando o seu leito cotidianamente. Chega um tempo que ele está bastante fundo na imagem, ou seja, ele conseguiu cavar seu leito ao longo dos anos, como também toda aquela estrutura que cava o rio, essas questões colinosas, essas montanhas, elas estão mais arredondadas em relação à primeira, que já estão em formas de agulha. Nesses agentes externos do relevo, certo? Conseguimos perceber que temos o intemperismo, que é dividido em físico, químico e biológico. O físico trata da questão da força mecânica, ou seja, a quebra daquele corpo rochoso, certo? O químico é o enfraquecimento dos minerais, certo? Por exemplo, o químico ele pode atuar primeiro, tá? Enfraquecendo o mineral, a cadeia mineralógica daquela rocha, e daí, segundamente, vem a força mecânica, aqui em relação ao intemperismo físico, e aproveita o enfraquecimento dessa rocha e acaba quebrando. E o biológico é em relação ao crescimento das raízes existentes naquele local. Por exemplo, a rocha, ela quebrou, ela produziu sedimento, certo? E daí esse sedimento vai propiciar no aparecimento de rochas, de vegetação, e dessa vegetação ela vai crescendo, 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 se desenvolvendo e vai acabar extravasando através do crescimento de suas raízes. Já a erosão, conseguimos ter inúmeros processos, por exemplo, temos a erosão da água, por exemplo, é um agente erosivo dentro do aspecto fluvial, marinho e pluvial, ou seja, fluvial é rio, marinho, o mar, e pluvial em questão da chuva. Tá? E o vento, em relação a consegue perceber as formações das dunas, vou falar isso na próxima aula, certo? Como também no transporte aéreo de sedimento das dunas, através das falésias, ambos são encontrados na linha costeira,
como também a humana, que é conhecida como antrópica, e em relação à erosão do gelo, que é também conhecidamente como nival, certo? Através da neve. E quando a neve ela derrete, ou seja, tem uma avalanche, por exemplo, ela sai erodindo o que vem pela frente. Como nessa imagem aqui. Nessa imagem também a gente consegue, nessa primeira imagem, conseguimos perceber o aparecimento de vossorocas, o que são aparecimento de vossorocas. Vossorocas são feições que indicam o processo erosivo daquela localidade. Por exemplo, se olharmos no fundo dessa imagem, conseguimos ver boa parte da formação de relevo, que são morros, cobertos por vegetação. Essa segunda parte aqui, ela estava coberta com vegetação. Só que, através do processo de retirada da vegetação, que recobria a superfície dessa localidade, a chuva foi levando cada vez mais e introduzindo dentro desse pacote pedológico, certo? Do solo, e foi abrindo e levando todo o processo, toda a questão erosiva, certo? Ou seja, teve o enfraquecimento, a partir da retirada da vegetação sobre esse relevo, teve o processo de intemperismo, químico e físico, tá? E também biológico, que é a vossoroca que ela não aparece da noite para o dia, tá? E aí foi acontecendo o quê? Cotidianamente, essa feição era bastante estreita, a qual chamávamos de suco, certo? Ela era realmente um de canalzinho bem fininho, certo? E depois passou para ravina, algo mediano, e vossoroca, que é esse canal bem mais aprofundado, que nem dá aspecto de canal, ou seja, é algo mais como fosse uma encosta, uma barreira, por exemplo, certo? Então, isso indica um processo erosivo bastante ativo e que pode danificar bastante o solo e também a propriedade de alguma pessoa, por exemplo. E segundo, a gente tem atrelado a questão do processo de erosão eólica. Isso aqui era um corpo rochoso e desses filetes, certo? O vento foi passando e foi levando todo o sedimento. Quiçá futuramente essa formação ela não venha a existir mais, certo? Porque o vento vai continuar passando e daí com o processo de erosão e transporte vai indo levar todo o sedimento que compõe essa feição. Já nessas duas imagens aqui, na primeira, antes de colocar a legenda, ambas são de pau amarelo, certo? A primeira está atrelada à questão. Em 2003, a gente consegue ver uma faixa, tá? E essa aqui é de 2019, a gente consegue ver que ela foi bastante retirada, certo? Por que ela foi retirada? É aquela questão, a erosão é algo natural. Por exemplo, a erosão costeira é algo natural, certo? Como também a erosão que acontece nas margens dos rios, tá? Só que a partir do processo atuante do homem, por exemplo, essa erosão é intensificada. Só que o ambiente ele não está adaptado para uma intensificação da erosão. A erosão é natural, ele está ciclicamente girando com aquela ausência e com a presença de sedimento. Por exemplo, no caso das praias, temos o mar, que leva e traz, retira e deposita sedimento ao longo do dia, certo? Através de processos de trabalho das ondas, certo? Só que a partir do momento da intensificação da erosão, através da ação do homem, essa ciclicidade ela diminui e acaba interrompendo a questão da dinâmica costeira, ou seja, toda a faixa de praia ela foi retirada através da intensificação da erosão ao longo do ano. E lembrando também que intemperismo é diferente de erosão. Por quê? Intemperismo ele é um enfraquecimento do corpo, certo? E a erosão já é algo intermediário entre o intemperismo e o transporte. Sem intemperismo não há erosão, tá? Ou seja, eu tenho intemperismo e eu tenho a erosão. A erosão é como se acontecesse o corte do sedimento. Por exemplo, numa montanha,
no pico da montanha eu tenho um intemperismo, tá? O vento veio, bateu no pico da montanha e esse intemperismo ficou solto, que é daí que acontece a erosão. E a erosão vem sendo carregada através do transporte. Só que a erosão ela é toda carregada de números, vamos dizer, substâncias, tá? Que são parecer areia, parecer lama, parecer neve e assim sucessivamente. São as formas de relevo continental, podemos dizer que temos montanhas, cordilheiras, que é o conjunto de montanhas, serras são abaixo de montanhas, como também planaltos, depressão, colina e vale. E também a planície, que é o ponto mais, é o segundo ponto mais baixo de um relevo, de uma superfície. Certo? Aí dessa questão de unidades ecológicas a nível mundial, eu pensei que existem inúmeros, por exemplo, inúmeras montanhas. Nessa imagem aqui, conseguimos ver as montanhas rochosas, o número 1, certo? Que fica aqui no lado oeste, América, tá? Que é como se interligar com o Andes e a América Central, certo? O 2, o Andes, que é aqui na América do Sul. O 3, Montes Escandinavos, onde ficam a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia, certo? O 4, Pirineus, que é a divisa entre a França e a Espanha. Os 5, Alpes, que são os Alpes suíços e onde fica na fronteira entre a Itália e a Suíça. 6, o Cáucaso, ali bem extremo leste da leste, quer dizer, esse sul-leste da Europa, certo? E o Himalaia é onde fica a Índia, certo? A divisa entre a Índia e também onde tem o Tibete, por ali naquela região. O 8, Kilimanjaro, que fica na África. O 9, Montes Atlas, que fica ali, perto do Estreito de Gibraltar. E das Montes Urais, na Rússia. Já na coloração amarela, certo? O plano brasileiro, onde está o plano da Borborema. 2, Planalto da Etiópia. 3, Planalto do Decão, certo? Fica a Índia. E Planalto do Tibete, que fica nessa região um pouco errada, mas o Planalto do Tibete fica aqui, mas também serve para exemplificar a questão da espacialização dos planaltos ao longo do globo, certo? As grandes unidades morfológicas a nível mundial são planícies, certo? O americana, a planície amazônica, certo? Aí vem a planície americana, que é a 1, a planície amazônica, que é a 2, e a planície central europeia, que é a 3, que fica lá na Europa, tá? E em relação à interação entre os meios, como falei, que a geomorfologia ela trabalha tanto com a questão da geografia como também da geologia, com esse esquema aqui, temos as rochas, produto direto dos processos internos, certo? O clima, a hidrografia, que trabalha com a questão da água, a vegetação, a forma de apropriação, tanto do questão humana como natural, uso e ocupação do solo em relação ao ambiente físico, social e social. E também a gente consegue entender que dentro da geomorfologia a gente consegue ver a interdisciplinaridade desse esquema também exposto. E tem a transdisciplinaridade além da geografia, ou seja, ela perpassa e atravessa inúmeras outras ciências. E essa questão de representando a remodelação do relevo, a gente consegue perceber de como como é dada a modificação de um corpo. Nessa imagem aqui, você consegue ver a evolução do relevo. A gente tem algo aplanado, perdão, e através do processo de intemperismo, consegue e também uma nova parte com todos os tanto aqui o Himalaia
ao longo do tempo, certo? Dentro dessa quarentena, se você não aguentar, você grita à vontade na janela, certo? Segura a barra, que é difícil, eu sei, mas a gente vai conseguir. E é isso, a aula foi praticamente bem rápida, mas essa é uma forma introdutória de começar a questão da geomorfologia, que não é um estudo fácil, mas não é tão difícil, porém é bastante complexo, porque uma vez que você estuda um relevo, você não estuda somente um agente, você estuda inúmeros agentes, certo? E o mesmo agente que modifica pode também formar um outro, como é nos esquemas que eu pontuei, certo? Então é isso, qualquer dúvida vocês podem pontuar no grupo com o monitor, ou também vocês podem me escrever que eu ajudo. E é isso.